Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área pro fechamento semanal. No último pregão do ano, a gente vai tentar fazer aqui também um fechamento anual. Então, vamos fazer uma análise um pouquinho mais macro aqui neste dia de hoje. Tá gravado porque eu preciso viajar logo em seguida. Ali vou passar o querido ano novo com minha amada mãe. É óbvio, afinal se passa em família. Pelo menos eu sou um cara muito família, tá? Então, deixa o like, se inscreve, compartilha, me segue lá no Instagram, Pai Peter, entre no Telegram. Feliz ano novo pra você e pra todo mundo aí da sua família. Claro, depois da vinheta a gente começa o melhor fechamento de todo o planeta. Vem comigo. Bora lá então, mini índice na tela e deu o óbvio. A gente teve aquela deslizada no dia de ontem, mas a gente já imaginava, eu tinha comentado isso acho que no começo da semana, ou no fechamento da semana passada, não lembro agora, mas que iríamos ficar aqui nesse patamar de lateralização, e obviamente não fechou o pregão ainda, né? Ainda é 13h52, estou adiantando um pouco o vídeo aqui porque eu preciso viajar, como eu falei, tá? Mas estamos aqui, ó, estamos aqui neste patamar, tá? E retomamos aqui o suporte, agora suporte novamente, os 105.641 pontos, tá? No gráfico semanal, nós temos uma indecisão semanal se fechando, o que é muito bom, porque aponta aí força compradora mantendo o nível do preço acima do suporte. A semana tá positiva no intrasemanal e no intersemanal também, ou seja, abriu a semana lá no 106.100, por enquanto tá ali 0,62, não, tá os seus 150 pontos ali positivos por enquanto, deixa esse corpinho branco aqui de leve, e a semana também abriu em alta, tá? Então estamos numa semana positiva, maravilha. Não é grande coisa, mas é alguma coisa para uma retomada e para uma virada para alta, tá bom? Então, mini índice começando a achar um chão ali, um piso, né? Pode ver que ele tá já há um tempão aqui, desde outubro, nessa região de suporte aqui idêntica, tá? Então, a gente começa a imaginar que estamos enxergando aqui fundos ascendentes, que paramos de renovar fundos descendentes, como a gente vinha renovando desde sempre. Começa a virar o jogo aí para o nosso querido mercadinho. É o que nós imaginamos, tá? Final de ano, volume baixíssimo, né? 235 bi, é o que a gente imagina. No gráfico mensal, eu vou até tirar os estudos aqui agora para não atrapalhar e ficar muito condensado aí os candles, tá? No gráfico mensal, o nosso mini índice também está apontando para o alto. Por quê? Porque sempre depois de quedas vem um candle de indecisão e ele geralmente carrega com ele uma reversão. A gente já teve isso aqui nos últimos meses, aqui, os últimos anos, aqui a gente teve esses padrões parecidos aqui, basta olhar para trás, tá? Então, começamos a deixar um candle positivo. Hoje ninguém imagina esse candle negativando, afinal, abriu lá no 104.804. Ninguém imagina o mercado caindo 2.000 pontos, não, 1.400 pontos. Agora no final do pregão, tá bom? Então, candle positivo, 2 candles de indecisão apontando para o alto. O gráfico mensal também fica bacana para o nosso mini índice, tá? E o gráfico anual ficou um vai e vem ali do candle anterior, mas nós estamos ainda numa tendência de alta e pode ser só um repique gigantesco no nosso mini índice, tá bom? Então, candle anual aí também não deixa ninguém com medo, e é natural um repique, obviamente um ano de volatilidade, absurdo inclusive, ano passado, e este ano talvez um ano de repique para mirar aí para um alto agora nos próximos anos. Só que se cada candle é um ano, tenta que lá vem história, tá bom? Então fica o bizu aí sobre o nosso querido mini índice, fechando esse ano maravilhoso. Eu diria que apontando para o alto, espere bastante volatilidade no ano que vem, mas eu acho que dá para esperar algo positivo e uma retomada que não veio agora em dezembro, não veio agora no quarto trimestre de 2021, mas eu acho que dá para esperar pro ano que vem. Mini dólar na tela, pancada de baixa hoje, em 2,14%, 123 pontos de derrubada no dólar, deixando uma semaninha de pancada aqui, ó, 90 pontos de queda no semanal. Deixa eu voltar aos estudos aqui rapidinho, olha lá que pancadinha que fica esse nosso dolinho, hein? Que pancada, saiu lá de cima, já bateu aqui no 5640, já rompeu, já usou como suporte o 5589 aqui abaixo, já usou como resistência aqui o 5640 e agora tá dando um repiquezinho, provavelmente vai fechar nessa baixa mesmo, um volume até que tá alto pro dólar hoje aí, volume até que normal, tá bom? E é o que eu falo, galera, análise gráfica, é o que eu ensino lá no pacote curso completo, tá na descrição, não tem segredo, você consegue analisar aí micro, macro, bonitinho, tá? Quando a gente olha para o gráfico semanal, nós enxergamos uma região de teto no dólar, tá? E ele está tentando agora voltar lá para o 5589, e se ele cai com tamanha força,
De repente nós enxergaremos um repique aqui de alta para depois rompermos aqui esse chão e continuarmos buscando patamares menores. Talvez o dólar continue caindo e o nosso mini índice volte a subir e o mercado se estabilize um pouquinho, tá? No gráfico mensal, ele tá dando uma fraquejadinha, alguns meses de alta aqui, os últimos meses de alta inclusive, mas ele já começa a apontar para baixo nesse mês aqui, ainda meio confuso esse sinal, afinal ele fez um mês ali de defesa compradora, agora na reta final do mês ele joga tudo para baixo, pode ver que hoje negativa todo mês aí, hoje foi uma pancada no dólar, mas é força vendedora entrando, esse é o contexto que você tem que enxergar para o nosso dolinho aí agora, tá bom? Então, dolinho é isso, e no gráfico anual, claro, não podemos esquecer, né? Deixando uma indecisão, olha lá que legal. Gráfico anual deu uma baita pancada de alta no ano passado, e agora esse ano deixando uma indecisão. O que a gente espera agora? Tem um candle negativo, e esse candle negativo, correlação oposta ali entre mini índice e mini dólar, a gente espera uma alta no índice e uma queda no dólar nos candles anuais. Afinal, olha lá o ano do nosso querido mini índice, repiquezinho, para depois continuar a alta, tá bom? Então se liga nisso. Fica o bizu aí, fechamento do ano para vocês, tá? Oi, BR3, lá no 1,32% de queda, no 0 a 0 do próprio 0,76. E olha, tá lindo essa Oi aqui, hein? Porque ela deu um pancadinha de alta, agora fez repiques, a galera já vai na histeria, né? Na terça-feira foi euforia, na quarta e hoje, histeria. Aí tá deixando ali um martelinho bonitinho, espero que feche nesse 0,76 mesmo, pode ser até nesse 0,75. Gráfico semanal, olha lá como tá bonito, hein? Olha o gráfico semanal como tá bonito, um padrãozinho ali de alta, claro, né? Tá positivo e de reversão para alta, tá bom? Então tá dando uma força compradora aí, ó. Se fechar assim, fica até gordinho, fica até bonitinho. A semana fica com 2,7% de alta, caso feche no 0,76. No fundo do poço, no final de uma recuperação judicial, tá? Quando a gente coloca no gráfico mensal, nós temos vários meses de pura queda. Acho que não teve nenhum mês positivo, no máximo um mês 0 a 0 e março ali que deu um leve up. De resto foi tudo queda aí para nossa querida IBR3. Foca no case específico do ativo, tá bom? E tudo que estica corrige. Tinha esticado, corrigiu demais, tá lá no fundo do poço, final da recuperação judicial. Presta atenção, hein? Presta atenção, olha o gráfico anual da Oi, né? Você vai falar assim, nossa, esse gráfico anual tá uma porcaria. Mais ou menos, tá? Porque o ano passado faz uma força compradora e nós não temos rompimento da mínima aqui neste ano, tá bom? Então, de repente, agora vem uma pancada de alta no começo do ano já, com o final da recuperação judicial, e o rompimento que a gente busca, obviamente, é 259, tá? Então, todo mundo de olho aqui no 259, no gráfico anual da Oi, para ver o que acontece. E, claro, isso só acontecerá com a alienação das UPIs e o final da recuperação judicial. E ainda temos que provar que conseguimos, é claro, conseguimos porque somos todos acionistas da Oi, executar o plano estratégico trienal 2022-2024, tá bom? Então, bacana a semana de fechamento, não tá ruim não, apontando pro alto, 3 meses oficiais para o final da recuperação judicial e para o balanço do quarto trimestre de 2021, que consolidará o ano de 2021 da UIBR3, bonitinho aí, foco no longo prazo, não é recomendação, mas fique de olho para trabalho de posição numa pontinha compradora, caso você tenha interesse, e confie na IBR3, tá? Cash 3 na tela, vai começar agora os ativos mais voláteis. Olha lá, 8,31%, 7,97%, chegou a bater 3,32% já hoje. Nossa querida Cash 3, um belo movimento, né? Olha lá, 3,38% é logo ali, região de suporte muito bem respeitada, fechando o ano aí com a chave de ouro. Ninguém imagina devolvendo aí todo esse movimento agora, tá? Gráfico semanal, tem um erro aqui de sinal, é natural, isso acontece, varia de corretora para corretora, tá? Mas nós temos aí uma semaninha de alta, 5,16%, e tem uma LTBzinha muito bem respeitada aí, ó, traçadinha, que provavelmente será rompida aí agora no começo do ano. Eu espero que isso aconteça no primeiro trimestre, imagino eu, né? Não tem muito mais para onde ir, não gostaria de ver esse fundo aqui sendo rompido, tá? Para continuar numa tendência de alta. Então, Cash 3, na minha opinião, é ponta compradora, não é recomendação. A gente fala bastante de Cash 3 lá no Bom Dia de Membros, conteúdo exclusivo do canal. Se você não é membro, venha ser membro do Amor ao Dinheiro. Garanto que você irá gostar. Menos de R$20 por mês, menos de R$1 por dia. Botão seja membro abaixo do vídeo, tá? No gráfico mensal, é indecisão para alta, hein? Depois de dar manhas pancadas ali, nossa Cash 3 aí deixando essa indecisão para uma altinha tá bonita também. O mercado, meio que todo brasileiro tá apontando aí, pelo menos por enquanto, né? Para uma pontinha compradora aí no final agora de dezembro, né? Olha que bonito esse candlezinho, tá? Depois de alta veio repique, agora a gente imagina uma futura alta novamente. A LTBzinha aqui distorcida do gráfico semanal pode ignorar, tá? E no gráfico anual não tem segredo, né? Olha lá. Foi e voltou, ainda assim deixando um ano positivo, 29,65%,
tamanha pressão vendedora, não tem jeito. A gente tem que destrinchar ela no gráfico mensal, porque o gráfico anual nem tem contexto. Tá bom? Então pode ignorar o gráfico anual nesse caso. Foca aqui no gráfico mensal da nossa Cash 3. Tá? IRB, 2,29%. Essa aqui todo mundo já sabe o que eu vou mostrar, né? Região de suporte muito bem respeitada. Bastante lateralização aqui nessa semana. Topos e fundos descendentes, e agora ele tá fazendo uma força ali para se manter acima dos R$4 e não romper aquela região de suporte ali, IRBzinha, tá bom? Mas IRB a gente sabe o que a gente vai ver, né? Tem uma LTV distante, o ativo não para de cair, meses de queda, vai deixar meio que um spinning top gordinho aí. A gente espera uma melhora na empresa, então uma melhora na cotação do ativo, né? Da IRBzinha ali, que busca ali retomar a confiança do investidor. IRB com baixo volume, IRB com grande deságio, IRB no ano de transição, IRB que vai continuar o ano de transição agora em 2022 e já começar o ano de crescimento, dizem eles mesmos, mas a gente vai ter que esperar o balanço do quarto trimestre de 2021 para entender o que aconteceu, e no gráfico anual nem se fala, posso até tirar os estudos aqui, nem precisa, né? Vocês já viram já, né? Pancada de baixa. IRB é um ativo que vai exercitar sua paciência, você precisará trabalhar numa posição com certeza, afinal estamos nas mínimas do ativo. É paciência, realmente. O nome do jogo aqui é paciência. E ir acompanhando a empresa, as novidades. É uma empresa de 81 anos, se não me engano. É foco no longo prazo, tá? Não adianta qualquer outro tipo de estratégia aqui. Vai ser buy and hold e aportes regulares e constantes ali para melhorar sua posição, tá? TASA 4, 0,77%. Acabando o ano ali, dando um spike de alta no dia de ontem, né? 4,20%. E hoje devolvendo um pouquinho, 0,73% aí. De devolução, nossa querida TASA 4, 18,06 milhões ali de volume no gráfico semanal, no meio do caminho, mas é o meio do caminho que simboliza uma alta, né? Afinal, fundos ascendentes, voltando para uma região aqui de defesa do preço, que eu já imagino que no começo do mês aí de janeiro agora, nós tenhamos o rompimento desse patamar e a busca ali pelo 26,80, tá bom? Então, de olho em TASA 4, de olho nessa força compradora que entra, de olho no 21,70, caso volte para o 21,70, é uma pontinha compradora interessante. De olho de verdade em TASA 4. Não tem segredo, na minha opinião, é uma oportunidade. Mesmo que você compre no meio do caminho, eu acho que é um ativo bacana para ter em carteira. Obviamente, se você confia no case da empresa e gosta de armas, etc, tá? No gráfico mensal, ele deixou repique, mas a força compradora tá entrando. Ele respeita o 21,70 junto com o 19,23 lá embaixo. Uma zona de acumulação, vou até vamos jogar para frente aqui. Bonitinha aí nossa TASA 4. No gráfico anual, são anos aí de alta aqui, né, que ele vem fazendo. Deixa eu ver aqui, bonitinho, olha lá, ó, ano bonitão jogando pro alto, tá? Então, assim, cuidado com o repique num gráfico anual, mas não parece que ele tá querendo desanimar, né? A gente teve um rompimento de uma LTB no gráfico anual aqui, e parece que ela tá mais apontando pro alto do que qualquer outra coisa, tá bom? Então, TASA 4 aí, LTBzinha rompida, eu diria que vale a pena uma fezinha, só não se alavanque, porque a alavancagem é o inimigo do investidor, principalmente do investidor iniciante, tá? Cogna no 4,18%, deixando uma semana bem positiva, 3,32% de alta, tem lá o 2,95 como região de resistência que a gente já tinha buscado, temos que buscar novamente e trará um percentual de valorização gigantesco aí, tá? Ó, fundos ascendentes, meio que paralelos, não importa, paralelo ou ascendente, tá bom pra gente, tá? Cognazinha aí, bem baratinha no dia de hoje, deixando uma pancada de alta. Cogna é ponta compradora, se você acredita na retomada da empresa, tem preço-alvo de 4,50. Então abre o olho, não é recomendação, mas eu trabalharia uma posição, tá? No gráfico mensal tá lindo também, tá? Padrão de reversão dos 2 últimos meses do ano, tá bom? E claro que no gráfico anual vai ser uma pancada de baixo, tudo que estica corrige, então gráfico anual e mensal nos deixa sonhar aí com uma Cogna voltando a subir. Agora, mais queda, a gente não espera muito para a Cogna. Tá bom? Então eu focaria no longo prazo aqui, trabalharia uma posição, principalmente se o meu PM estivesse muito alto. Se estiverem na casa dos 3,50, talvez não faça muito sentido você se alavancar para trabalhar essa posição. Mas de olho em Cogna aí, fechando um mês muito bom, de reversão, apontando uma reversão, fechando uma semana positiva, fechando um ano de queda, nós esperamos um repique, é na baixa que se compra, aproveite a oportunidade de mercado. Tá? Gafisa, lá nos 2% de alta, 5,87 milhões de volume. Gafisa eu vou começar pelo gráfico anual, tá? Olha lá, ó, pancada de baixa, né? Tudo que estica corrige. Esse foi um ano de pancadaria, não só em Gafisa, no setor como um todo, tá? Quando a gente vem aqui pro gráfico mensal, nós temos um padrão de reversão também. Também em Gafisa, também em Cogna, também ali em Cash 3, vários ativos apontando um padrão de reversão no gráfico mensal, tá bom? Hoje sobe 1,51%.
E eu imagino que se você busca um gráfico ali de maior prazo, né, de tempos gráficos maiores, esse é o sinal da ponta compradora que você deseja, tá? Agora, cuidado, compre devagarinho, não se alavanque, o setor está com problemas mesmo, não é Gafisa, tá? No gráfico semanal, fundo duplo, eu imagino que sim, seja uma boa pontinha compradora, mas aí vai um pouquinho de foco no longo prazo e não se alavanque, tá? Não temos certeza. Quando a gente olha para o gráfico semanal de Gafisa, só vem caindo, mas não importa, porque basta um upzinho aqui de repique que você consegue sair no positivo, tá bom? Então fica de olho em Gafisa, próximo repique numa LTB ali, provavelmente vai te positivar, e aí vai de você ali gerenciar sua ganância, seu risco, saber se desalavancar ali bonitinho, tá? Mas hoje é um dia positivo para Gafisa, ela manteve um 0 a 0 ali no dia de ontem, na terça-feira deu um belo up também, Gafizinha tá de parabéns, tá? JHSF, o gráfico anual é repique, hein? Olha lá, pancada de alta, manteve ali um 0 a 0 no ano passado, basicamente, né? 5,3%, e esse ano aqui mantendo 25,91% de queda. No gráfico mensal, força compradora, saiu na frente da Gafisa ali, ó, 18,09% de alta, nem chegou lá perto do 4,30%, uma região que a gente imaginava que chegasse, tá? Gráfico semanal, apontando para o alto, padrão de reversão de um leve repique, para apontar para o alto de novo, e essa semana já bateu lá no 5,57, região de resistência, tá bom? Dá para prestar atenção, imaginar que volta a romper nesse patamar, tá? Padrão de reversão, de olho aí na LTBzinha a ser rompida. Nós temos uma JHSF também bacana para uma ponta compradora, na minha opinião. Se você acredita numa Gafisa da vida, não tem por que não acreditar numa JHSF da vida também, tá bom? Então de olho nas duas, e nossa semaninha aqui da JHSF tá positiva, né? Tá aqui positivinha, 2,40%. Eu sou holder de JHSF, lá na carteira pública, faz um tempinho, já me positivou, já negativou de novo. Quem sabe a gente não coloca mais um pouquinho de JHSF na carteira. Esse último episódio eu acabei trabalhando posição em Via e o IBR3. Falando em Via, bora pra Via e foco no longo prazo, tá? Ó, Viazinha na semana tá linda, hein? 15,78%, 16%, se fechasse na máxima ia ser até um pouquinho mais. Claro que no gráfico diário também tá bem esticadinho, a semana inteira subindo, dando aquele respiro, dando aquele presente de final de ano pro investidor de Via. Eu mesmo peguei lá na carteira pública no 4,79, obviamente não me positivo no PM, mas a posiçãozinha já tá ali 8,78% positiva, e é uma posição que a gente espera que chegue a mais de 100% de positivo, já que é uma posição de trabalho de posição, tá? No gráfico semanal é essa leve alta, com padrão de reversão, muito bem executado, não há milagres aqui. 6,39 é logo ali como região de resistência. No gráfico mensal, olha que coisa linda, presente de final de ano, o gráfico mensal da Via 3. Martelinho no fundo do poço. Ah, Peter, mas é um martelinho negativo. Tudo bem, ainda assim é sinal de força compradora reagindo no preço do ativo, tá bom? Viazinho apontando pro alto, hein? O varejo já tá muito descontado. Eu já falei de varejo essa semana de uma maneira bem detalhada, acho que foi na segunda ou na terça-feira, lá pros membros do canal. Então dê uma olhada lá nos vídeos de membros do canal, exclusivo para membros. Se você não é membro, vira membro. O botão Seja Membro tá aí abaixo para você ler o que descobrir ali, assistir o vídeo de apresentação da área de membros. Vem que você vai gostar, tá bom? O martelinho aqui da Via tá lindo. Quando a gente olha pro gráfico anual, é pancada de baixo. E a gente espera que tudo que estica corrige. O gráfico anual não aponta muita coisa para a Via, apenas a proximidade ali do 3,82, nem chegou. Peter, dá para chamar isso daqui de fundo ascendente? Irrisório para mim, tá? Prefiro olhar o gráfico mensal nesse caso e pensar que esse martelinho trará ali alguns meses de alta, tá? E aí esses alguns meses, galera, carrega bastante percentual aqui, potencial pelo menos, para buscar uma LTBzinha, tá bom? De olho em Via, tá bonita, fechando uma semana bonita. Obviamente não vai negativar a semana, a não ser que caia um avião no Planalto lá, enfim, tá a Viazinha aí, pancada de alta. Magalu também deu uma pancada de alta, só que ela exagerou um pouquinho, parece que ela tá devolvendo um pouquinho mais, hein? 1,05 bi de volume, semaninha de alta ali nos seus 15,32%, igualando a semana com Via 3, e tá bonitinho. Só vou dar um bisu rápido aqui em Amer 3, a semana da Amer 3 tá um pouquinho menor, ó, 2,7%, tá? Então, americanos ficam um pouquinho para trás, tá? Magalu, dias de alta igual Via 3, lógico, um movimento um pouquinho diferente, mas é dias de alta também. Belo volume, me perguntaram lá no Telegram o que significa o volume. Volume significa interesse dos investidores e briga compradora ganhando. Afinal, estamos com 5,62% de alta. Tem ponta vendedora defendendo, mas a ponta compradora está ganhando. A não ser nos últimos minutos aqui, últimas 2 horas aqui, começou uma pancadinha de venda, tá bom? Óbvio, tudo que estica corrige. Isso no intraday, no 15 minutos, no 60 minutos, no anual, tudo. Só vai variar os prazos, tá? No gráfico mensal também martelinho, ou seja, o varejo começando a olhar para o alto.
tá bom? E aí no gráfico anual é a mesma coisa que a Via 3, né? Lógico que tem um gráfico anual diferente, já desdobrou, já esticou, já foi, já voltou. Anozinho aí da nossa Magalu, não diz muita coisa também. Eu também focaria no gráfico mensal e foco no longo prazo pro varejo, né? Não bobeie, aprenda a comprar na baixa, aprenda a se posicionar, trabalhar numa posição. Magalu, Via 3 e Amer 3. Até deixa eu ver o gráfico mensal da Amer 3, ó. Também deixando um martelinho safadinho ali. Fica de olho nas três. O bizu lá da área de membros, vocês merecem assistir, deem uma olhada lá, virem membros do canal, sem novidades. Varejinho promete para os próximos anos, tá? Cosan, 0,65% aí de alta, 51,26 milhões de volume, respeitando muito bem o 21,38, dá uma baita de uma devolvida, esse ativo aí chegou a bater quase 2% hoje. No gráfico semanal, se mantendo acima do 21,38 e a semaninha com 2,13% de alta. Não diz muita coisa, mas tem a LTB respeitada no gráfico semanal, isso tá bonito pra caramba. Cosanzinha tá de parabéns. Gráfico mensal também deixando uma força compradora. Tem uma briga aqui de LTA, no caso, só LTA, né? Porque LTB já foi. LTB é distorção, tá? Gráfico mensal esticou para baixo e mantém um positivo agora em dezembro, respeitando esse 21,38, é o que a gente precisa, tá? E o gráfico anual, força compradora. Cosanzinha, na minha opinião, indo muito bem aí esse ano e deve continuar subindo, tá? No gráfico semanal. Se respeitar esse 21,38 no começo do ano, já gera uma ponta compradora bacana. Claro, não se alavanque, ele ainda fez aqui topos descendentes, mas perceba, ele parou de fazer fundos descendentes também, tá? Então, pode ser justamente a virada do padrão aí da Cosan, tá? Tá bonitinha essa Cosan, hein? BBAS 3, 0,14% aí de queda. Nós temos 251 milhões de volume, gráfico semanal em negativo nos seus 1,06%, 29,68 ali região de suporte, gráfico diário ali deixando mais uma pancadinha de queda, hein? 251 milhões de volume, 0,21% aí de queda. BBAS 3 fez uma escadinha de baixo, na minha opinião fica mais barato para uma pontinha compradora, não tem segredo, tá? Gráfico semanal bonitinho também para uma ponta compradora, perto de uma LTA. Gráfico mensal também bonitinho numa ponta compradora com esse deságio forte ali, 10,84% de queda, tá bom? Tem uma LTA, no gráfico anual foi pancadinha de venda, a LTA se mantém no gráfico anual, tá bonito, não tem segredo, tá? Gráfico mensal também tá bonito, não tem segredo. BBAS 3 deixa um gráfico mensal feio de queda, mas deixa um gráfico mensal atraente para ponta compradora. Isso que eu estou chamando de bonito, tá? Ó, 10,84%. O semanal deixa meio que spinning top gordinho. Aproveitem a cotação barata dos grandes bancos lá na baixa, tá bom? 0,17% de queda e a LTAzinha ali como região de suporte. PBDC4 também um dia de 0 a 0, mas leve queda. Também no gráfico semanal deixando um padrão de reversão bonitinho, inclusive. Leve queda ali de 1,03%. Região do 18,91 ali, região de suporte. Deixa eu ver aqui, ó, bonitão, tá bom? E no gráfico mensal, nós temos ali uma indecisão meio chata aqui do Bradescão. Deixa um candle meio negativo, né? Meio suspeito, mas não deixa de ser um candle aí de indecisão no fundo do poço, perto de uma região de suporte muito importante, tá? Deixa eu ver o gráfico diário. O gráfico diário mostra realmente a importância desse 18,91. Gráfico anual aí deixa uma pancadinha de venda de 27,82%. Quando a gente tira aqui os estudos, nós temos um gráfico anual também respeitando essa região de suporte, tá bom? Então, atenção para BBDC4, atenção para uma ponta compradora nos grandes bancos. Inclusive, essa semana eu comprei grandes bancos, 2 grandes bancos. Recomendo vocês darem uma olhada lá, um vídeo de conteúdo exclusivo para membros também, mas é um bizu muito forte. Comprei 2 dos 4 grandes bancos aí, merece sua atenção, tá? PetroRio, 3,69% de alta, 182 milhões de volume, dá uma baita de uma animada. Em gráfico semanal aí nós temos 5,53% de alta, depois de um padrão de reversão anterior lá, 2,28% de queda. Reverte, a ponta compradora era no suporte dos R$19, tá bom? E agora ele já deu uma bela de uma alta. No gráfico diário ele foi embora, rompe o 20,28 e eu tô achando que ele vai buscar os R$25 novamente agora, nos próximos dias, semanas e meses aí, tá bom? No gráfico mensal, ele tá deixando um padrãozinho de reversão, que simboliza talvez o fim dessa queda aqui dos últimos 2 meses, né? Desconsiderando dezembro, é claro. E no gráfico anual, bela alta. Tá alguns anos de alta, inclusive, se você tivesse comprado Prio 3 lá no final de 2015, você teria uma valorização de 8.400%. Bastante valorização se tivesse rodado até hoje, tá? Então, de olho em PetroRio para uma valorização até os R$25, foco no longo prazo. E pode ser uma boa sim, agora que tá na baixa, tá? Como tava aqui na alta, mandei tomar cuidado para não devolver o lucro pro mercado. Muita gente não ouve e devolveu. Paciência, não tem problema. Agora é trabalhar a posição e aproveitar as oportunidades. Padrão de reversão, semaninha tocando na LTA como resistência. Vale a pena você observar um pouco, não se antecipar muito, tá?
Eletrobras, 1,76%. Isso aqui não precisa nem falar, né? No gráfico diário tá bonitinho alto, no gráfico semanal tá deixando o padrão de reversão para alto, no gráfico mensal tá deixando o padrão de reversão para alto, no gráfico anual é queda, né? É uma queda, mas é uma queda de reversão também, ó. Queda de 5,49%, tá? Então, de olho em Eletrobras, porque a sanção da privatização vem aí e tá tudo apontando pro alto. Esse ativo tá bem baratinho, na minha opinião, vale uma fezinha compradora, por causa da sanção da privatização, que dizem que ficará para o primeiro semestre de 2021, tá bom? E o gráfico mensal tá lindo aqui, ó. Mês de alta, 3,93%. Merece sua atenção. Eletrobras não tem segredo nenhum aqui, a não ser ponta compradora. Quem entra vendido em Eletrobras realmente é muito corajoso. Não tem nem outra análise aqui, é só isso. Não é recomendação, de olho em Eletrobras. Neogrid na tela, 1,53%. Essa aqui também é outra que só caiu. Tá deixando uma semaninha ali de resposta, mas já deixou anteriormente aqui no começo do mês. E veio mais queda, infelizmente. Neogridzinho aí a gente já não tem muita esperança. É trabalho de posição e é esquecer o ativo por enquanto. LTBzinho ali, região de resistência. Tá deixando uma leve alta nessa semana aqui. Nós temos 2,31% de alta. No gráfico diário, apontando pro alto. Mas ninguém confia muito em Neogrid. 3,26 milhões de volume, tá bom? No gráfico mensal é pancada atrás de pancada. Está começando uma leve reação ali, querendo engatar uma alta. Gráfico anual nem se fala, ativo novo, pancada infinita aqui no gráfico anual da Neogridzinha, tá bom? Aqui uma ponta compradora é com bastante cautela, com aquela quirelinha que não vai te fazer falta. No fundo do poço, trabalho de posição é bem-vindo, afinal o ativo já caiu demais. Se você ficar olhando, você não vai fazer nada, né? Tem que trabalhar uma posição. Neogridzinha ali reage um pouquinho agora no final do ano, mas nada que nos... convença por enquanto, tá bom? Neogrid aí, foco no longo prazo. A empresa vai ter que provar bastante pro mercado ainda, tá? Sabesp nem se fala. Sabesp a gente já falou bastante, tá deixando uma semana ali meio indecisa, mas acima do 39,93. Gráfico diário dá uma exaustão, mas também se mantém acima do 39,93, é óbvio, né? Afinal, o gráfico semanal já deixou. Gráfico mensal pancada de alta, aleluia, chega uma alta boa aí, 18,90% em Sabesp. Privatização chegando, e o gráfico anual deixa meio que um martelinho aí. A gente imagina a Sabesp dando uma decolada ano que vem, com esse papo da privatização, tá bom? Então, Sabespzinha, na minha opinião, era a escolha correta e parece que vingou, tá bom? Obviamente negativa no ano ainda, né? Nós temos ali 11,62%, mas quem trabalhou posição igual na carteira pública, por exemplo, já anda no positivo tranquilamente aí, já pode se desalavancar se quiser, é claro, focar no longo prazo, mas Sabespzinha andou com a gente no negativo, agora a gente anda com ela no positivo, e foco aí em cotações um pouquinho maiores, tá? Sanepar, 0,52% de queda, 12,70 milhões de volume. No gráfico semanal deixando ali também uma leve alta, né? Semanalzinho ali 1,01%. Fundos ascendentes ali no gráfico diário, 20,20 região de resistência. Saneparzinho ali apontando para o alto. No gráfico mensal, deixando aí nada muito convincente, né? Não tem um padrão ali gigantesco de reversão. E no ano foi pancadinha de venda. Sanepar é um ativo que demanda um pouquinho mais do longo prazo. Aqui no gráfico anual ele nem tá incorporando os dividendos ainda, né? Mas enfim, tá? Saneparzinha, foco no longo prazo. É uma boa escolha se você busca uma empresa de saneamento no fundo do poço. Se não, não é uma boa escolha. Não é recomendação. De olho em Sabesp, Saneparzinha para quem gosta. Ou Copasa, que a gente nem acompanha muito, tá? Positivo, já falamos sobre ela no Bom Dia de Membros B3. Vai entrar pro Ibovespa. Tinha uma LTA, a gente narrou essa LTA, perto da LTA era a ponta de compra, gráfico diário apontou reversão, bonitão aqui, ó. Olha lá o candle de reversão aqui, tá vendo? E aí ele foi embora, hein? Hoje dá um repique, é claro, nada sobe pra sempre. Já teve aqui grandes dias de alta, 3 grandes dias. 10,83 ali como região de suporte. Gráfico semanal deixando uma baita semana. 14,26% de alta. No gráfico mensal, nós temos uma semaninha não, um mêsinho ali de 20,87% de alta. No gráfico anual, foi pancadinha de alta em positivo também, e uma bela alta, em 121% de alta, tá bom? Como no gráfico mensal ele está se mantendo acima de uma LTB rompida, eu diria que é ponta compradora, ainda mais com essa entrada no Ibov, com a licitação lá da Positivo, etc. Então, foco no longo prazo. Pode comprar um pouquinho atrasado? Pode, mas perto do 10,83 agora tá formando comprinha. Pro longo prazo, ele se volta pro topo do ativo, já te traz 35% de alta. E aí é longo prazo na cabeça, não tem segredo e ninguém mandou esperar para comprar depois. No gráfico semanal, tinha padrão de reversão, reverteu ali para alto. Olha lá, ó, 14,15% em uma semana é bastante coisa. Agora já foi. Se volta ou não para LTA, a gente não sabe, galera. Mas quem esperar muito perde o bonde. Agora você pode abaixar um pouquinho o valor do seu capital aí que você vai colocar em positivo e entrar um pouquinho menor.
Mas enfim, cuidado aí com a entrada em positivo, tá? Vale 13, deixando um gráfico mensal bonito, mas vamos começar pelo gráfico diário. Olha lá que bela alta no dia de ontem, 0,59%, e hoje 2,01% com um volume de 838 milhões. Não é muita coisa. Gráfico semanal ele deixando uma alta de 0,44%. Bonitinho, bateu lá no 76,54 e vai até o 77,20 ali. Região de suporte aqui em Vale 3, tá? Gráfico mensal deixando padrão de reversão e revertendo, como a gente sempre esperava, né? 12,78% de alta. Valezinha aí entrega um dezembro alegre, tá? No gráfico anual, deixa uma certa indecisão, bumbum na parede aqui, mas aí nesse caso eu usaria o gráfico mensal, porque tem padrão de reversão, já está revertendo, tem uma LTB a ser tocada ali no gráfico semanal. Atenção para Vale, tava barato lá no 63,88, hein? Região de suporte forte ali, quem comprou, comprou, já tá acumulando um alto ganho aí em Valezinha. Foco no longo prazo, acho que Vale volta a dar uma decolada sim, mas vai ter que ter um pouquinho de paciência, ele ainda pode fazer repiques aqui um pouquinho chatos, antes de dar uma decolada, tá bom? Valezinha tá de parabéns de qualquer maneira, no ano, no mês, etc. Tá? Embraer, 2,21% de alta, no gráfico semanal nós temos 20% na última semana, essa semana segurou ali com 2,51% de alta, tá bom? Gap de alta, o gráfico diário fica óbvio, o gráfico semanal fica escondido, o gráfico mensal fica uma pancada de alta também, superando 23,18, já apontando lá para o 27,88, uma região de resistência ali, um retângulo que vai até o 16,67, tá bom? Belo mês aí para a Embraer, 30,53% de alta, em meio a notícias no gráfico anual também foi uma pancada de alta, lembro que no final do ano passado falavam que ia chegar nos R$5, não ia sair mais de lá, pois é, agora tá nos 24,97, 182% de alta, Embraer entregou, tá bom? Fez um repique bem forte aqui que assustou uma galera, inclusive eu, e aí parou lá no 19,15 e foi embora. Maravilha aí nossa Embraer, agora a comprinha fica um pouquinho mais cara e um pouquinho mais arriscada, mas se você vê algum tipo de compra aqui, mete bala, tá bom? Eu fico longe de Embraer neste momento. Gol 4 na tela, 2,34%, um leve respiro depois de uma pancada de baixa de ontem, que foi 6,72% de queda. O gráfico semanal fica negativo também, não tem segredo, né? 7,49% negativo, tá bom? Topos descendentes, fundos parece que estão querendo virar, ali do 16,25 até o 17,22, região ali de suporte e resistência, golzinha tá bacana para uma ponta compradora. No gráfico mensal, nós temos o padrão de reversão e ele tá entregando o mês positivo, né? Essa é a real, 6,96% de alta, tá bom? Então de olho em Gol 4 para uma pontinha compradora no setor das aéreas, tá? Pode ver que respeita aqui o 14,85 no gráfico anual e é natural ali um repique. Agora, de repente, volta o turismo, volta a abrir tudo, a economia volta forte, as aéreas voltam a decolar junto com o turismo. Na minha opinião, são boas pontas compradoras aqui, Gol 4 e também Azul 4, que hoje está com 1,93% de alta. No gráfico diário, o gráfico semanal aí quedinha também, tá bom? 8,09%. No gráfico mensal, mesmo padrão da Gol 4, até melhor. Padrão de reversão lá no fundo do poço, 4,42% de alta. Azul 4, na minha opinião, é a escolha correta, não é recomendação. Prestem atenção aí em Azul 4, tá bom? Tá bem interessante. No gráfico anual foi pancada de venda, também respeitou lá o 21,44. Eu iria no gráfico mensal nas duas aqui, padrão de reversão, bom para um trabalho de posição e focar no longo prazo aí para Azul 4. Acho que as aéreas são bem voláteis quando elas querem ser e tem uma oportunidade de ponta compradora, tá? A R3, essa aqui, tá triste, hein? 2,39% de queda, rompendo ali os 6,60, 7,08 ali, região de resistência. Gráfico semanal ali 2,35% de alta, mas tá deixando uma baita pancada no final aqui, hein, ó, terça e quarta de reversão, reverte para uma baixa, e romper essa mínima aqui, ó, no 6,32 vai ficar feio o negócio para a R3. No gráfico mensal foi pancadão aí de baixa, 16,69% de queda, tá bom? E no gráfico anual foi só uma pancada, né, olha lá, ó, 34,5%, a R3, o ativo de quem confia nas pás eólicas. Eu fico de fora, não vejo muito interesse aqui numa ponta compradora, é o que eu falei, é uma ponta compradora para quem gosta do case, para quem enxerga uma virada aí na cotação, para quem confia tanto no case que imagina que busca os R$14 e volte decolando. Por enquanto, eu fico de fora, mas quem tá muito negativo e confia no case, um trabalho de posição é muito bem-vindo aí em AR3, tá? BMGB4, nós temos um deságio aqui dos proventos pagos, aí muito bem pagos inclusive, tá bom? E aí caiu ali um pouquinho, ó, não foi 9,30, foi uma queda um pouquinho menor, tá? Eu vou olhar aqui a partir do segundo, ó, 2,56, e depois caiu hoje aí 0,66, andou até que bem hoje, mas devolveu grande parte do movimento. No gráfico semanal ele traduz aqui para LTB sendo testada ainda, então eu iria pelo gráfico semanal
e faria uma pontinha compradora confiando nessa linha de tendência de baixa, tá? Mirando que estivesse ali no 3,29 ainda. O deságio foi 26 centavos, pelo que eu tô lembrando, tá? Gráfico mensal de alta, não esqueça, 3,06% e o anual, obviamente, uma pancada de venda, tá? Focaria no gráfico mensal e como o banco BMG é um banco, eu compraria na baixa e focaria no longo prazo. Não é recomendação, quem tava dentro dele já vai ganhar uns proventos bacanas, tá? Lojas Renner, 2,72% de alta. Gráfico semanal talvez apontando uma reviravolta aí para alta, 1,15%. Gráfico diário também, uma bela esticadinha, mas não chega perto das grandes varejistas e ainda no fundo do poço. Estar no fundo do poço pode significar algo bom, é claro, você pode comprar mais barato. No gráfico mensal foi uma pancada de baixo, né, 20,26%. Perto lá do 23,34, uma região de suporte. No gráfico anual nem se fala, Lojas Renner dando um grande repique. Quanto mais próximo desse 23,34, maior ponta compradora, do 21,12 também. Vai de você gostar ou não de uma Lojas Renner da vida, tá bom? Não é recomendação e compre apenas se fizer sentido para você, mas eu prefiro o grande varejo ainda. BIF3 na tela, deu um show aí esse mês, né? Hoje 0,19% de queda, 43,88 milhões de volume. Nós temos ali o rompimento do 10,48. O gráfico semanal é uma semana de alta, 0,57%. Tem uma LTB rompida utilizada como suporte e tá voltando a dar uma acelerada para o alto, tá bom? Como já foi muito movimento de alta, eu ficaria um pouquinho longe. No gráfico mensal, nós temos uma pancadinha de alta também. Nós temos 19,10% aí de alta em BIF3, tá? E no gráfico anual, ele tá deixando um belo ano, inclusive. Olha lá, 12,26% é um belo ano. Ainda mais para quem trabalhou posição, diminuiu o PM e acabou surfando uma bela de uma alta. BIF3, minha escolha pessoal aí do setor alimentício, é claro, mas eu não estou posicionado, tá bom? E eu não me posicionaria agora. Eu só me posicionaria agora se eu confiasse muito lá no 11,90. Mas aqui ele está sinalizando aqui um repique. De repente você consegue pegar ele ali no 10,15 ou no 9,85 no começo do ano. Não vai fazer grande diferença, mas se você for entrar, não se alavanque aí. Toma cuidado com esse mês de força compradora que já entrou, tá? BID11 também no fundo do poço. Deu errado lá a listagem lá nos Estados Unidos. 2,57% de alta no dia de hoje. Gráfico semanal deixando um padrão de reversão, o que convida bastante uma entrada em Banco Inter. Tá? 170 milhões de volume, LTBzinha ali a ser tocada, rompida no caso, e o gráfico mensal deixa uma pancada de venda aí em BID11, tá bom? 21,92%. Gráfico anual, nós temos uma pancadinha também, 14,19% de queda. De olho em BID11, hein? Na minha opinião, vale muito uma pontinha compradora aqui para BID11, tá? Para reverter esse movimento aí de queda. LTBzinha ali, região de resistência, padrão de reversão e o 21,64 ali como região de suporte tá meio distante. Por isso eu entraria já preparado para um trabalho de posição naquele patamar ali que carregaria bastante percentual, ó, 23,73% de queda até 21,64, tá bom? BID11zinha, gráfico mensal não tá bonito, anual muito menos, mas o semanal carrega aí um poder de reversão e pode ser que esteja começando uma alta aí de BID11 pro começo do ano, tá bom? E BID11 é bem volátil, anote isso. Local Web bateu lá no 12,60 no dia de hoje, ó, abriu no 12,59 e aí tá dando uma leve alta aí de 5,68%, respeitando bem bonitinho ali esse 12,60. Tá? O gráfico semanal tá negativo, 2%, mas estava bem pior. E o mensal ali tá um padrão de reversão bem atraente, bem convidativo aí para uma pancada de alta, tá bom? No gráfico anual foi pancada, mas eu diria que Local Web aí é um excelente ativo para se ter em carteira, se move com pancadas e esse gráfico mensal tá justificando uma baita de uma compra, pontinha compradora bonita pro alto, tá bom? LTBzinha ali a ser tocada, 16,10 é logo ali. Atenção para um trabalho de posição ou início de posição em Local Web, hein? Não tem segredo. Gráfico mensal de estudo. Tips 3 na tela, 2,93%. Depois de um espirro ontem ali, ó, caiu os seus 3,30%. Ele volta subindo lá para os 2,12. Seria interessante se ele rompesse aqui o 2,14, inclusive a máxima do mês aqui, 2,20, tá bom? Mas eu duvido que isso aconteça agora na reta final do mercado. No gráfico semanal, supera o 2,02, se mantém acima. Todo mundo de olho lá no 2,58. No gráfico mensal, padrãozinho aí de alta, né? Tá dando uma força compradora e respeitando 1,84 junto com 2,02, tá bacana. Gráfico anual, bastante volatilidade e a gente espera que continue subindo. Por enquanto, sem muitas novidades aqui no gráfico anual, eu focaria mais no gráfico mensal, eu acho. Tudo que estica, corrige, e é o começo de um movimento de alta, tá bom? O gráfico semanal também tá bonitinho, acima do 2,02, Triunfo aí, um ativo também volátil. Acho que você deveria trabalhar numa posição caso você tenha uma posição, ou iniciar uma posição caso te apeteça, tá? Petrobras,
0,11% de queda, 806 milhões de volume. No gráfico semanal nós temos um padrão de reversão. A semana tá positiva, a semana respeita ali, é que o gráfico semanal tá meio distorcido aqui, né? Mas o gráfico diário de estudo, ó, respeita ali o 28,20, não chega nem muito perto. E aí tá tentando virar para uma alta, tá? Talvez até feche positivo até o final do pregão. No gráfico mensal, tá lá em cima ainda, não considerou ainda o deságio da Thaís. No gráfico anual também, tá bom? Então Petrobras dizem que vai subir muito mais ainda. Eu colocaria uma graninha aqui com calma agora, tá? Lembre-se que ele não caiu, ele teve o deságio da Thaís, tá? O ideal era ter comprado nas crises e nas baixas de verdade. Agora a Petrobras é um sinal amarelo para a ponta compradora. Pode comprar? Na minha opinião, pode. Por longo prazo, se cai, você trabalha ali posição com aportes regulares, sem pressa de ser feliz. Não é para fazer trade, é para fazer investimento. Mas aí vai de cada um. A Petrobrasinha aí, bem tranquila. Porto Belo, 1,44% de queda. Gráfico semanal acumula 5,23% de queda, graças ao dia de ontem, né? E na terça-feira também, tá? Rompendo ali o 10 e 12. Tá indo lá buscar uma LTBzinha como nós imaginávamos, hein? Mas ele tá deixando no próprio gráfico diário aqui um padrãozinho de indecisão que pode significar uma alta a partir da segunda-feira, tá? No gráfico mensal, pancadinha de alta, uma bela alta inclusive, 9,44%. No gráfico anual, nós temos uma altinha bacana também, 54,31%. Tá bom? Então, atenção, essa LTB rompida me convence e eu faria uma pontinha compradora se eu fosse vocês. Não é recomendação, Porto Belo aí dando repique, é na baixa que se compra. É, que se compra, né? Aproveite aí a baixa, tá? Tinha S300 se fala. Eu já vinha comentando sobre ela lá perto do 11,42, deu spike de alta. Agora spike de baixa, repique, gráfico semanal apontando para o alto, apontando a virada dessa queda toda aí, perto do 12,63, muito bem respeitado por acaso, olha lá, ó, deu um toquezinho lá no 12,63, acho que o gráfico teve pagamento de provento, acho, da Thaís aqui, tá? Mas enfim, gráfico mensal também apontando um repique, aproveite o repique numa tendência de alta, que é o rompimento de uma LTB, tá bom? No gráfico anual, tá deixando um martelinho aí também, dá para imaginar uma contínua alta, afinal é telecomzinho aí, mais importante que água, que ar, que oxigênio hoje em dia, tá bom? Tinha S3 aí, eu acho que vale uma pontinha compradora, tá na máxima aí no dia de hoje, apesar que não significa muita coisa percentualmente falando. Gráfico semanal ainda negativo, 0,99%. De olho em S3, não é recomendação, mas eu acho que quem não comprar agora irá se arrepender, tá? E caso você compre e caia, calma que não é o fim do mundo, aprenda a trabalhar a posição. B3SA3, hein? Essa aqui tá no fundo do poço, 0,90% de queda, 110,96 milhões de volume, gráfico semanal 2,95% de queda e deixa ali um padrãozinho de reversão, 11,64 ali região de resistência. Nós temos uma LTBzinha ali bem distante a ser tocada, fundo duplo aqui no gráfico diário, hein? Isso aqui anima um pouco a situação de B3SA3. No gráfico mensal, vou apertar um botão certo aqui, gráfico mensal deixando uma indecisãozinha, hein? Pode ser o começo da virada. Gráfico anual foi pancada, B3SA3 respeitando aqui esse 11,64 no gráfico anual, considerando aí, obviamente, proventos, tá? Então, de olho em B3SA3, na minha opinião, é um excelente ativo para carregar em carteira, é um dos ativos mais pesados do Ibov, inclusive, eu acho que merece sua atenção, afinal é a própria ação da Bolsa de Valores, tá? Então, trabalho de posição é bem-vindo, início de uma posição é bem-vindo, quem for iniciar uma posição ou trabalhar numa posição, fique de olho lá no 9,75, eu acho que não chega, mas o meu achismo não significa nada. Prepare para o mercado, tá? VEGzinha lá no 1,10%, gráfico semanal deixando negativo ainda, né? Olha lá, ó, 1,11% de queda, mas respeitando ali a região do 32,98, se eu não me engano, região de suporte, tá? VEGzinha ali, pontinha de compra nesse patamar de suporte. No gráfico semanal, apontando para o alto também, no gráfico mensal, deixando bastante força vendedora, hein? 2,7% positivo no gráfico mensal de dezembro, mas bastante força vendedora defendendo. Gráfico anual ficou um certo repique aqui, né? Gráfico anual fica um repiquezinho meio chato, mas eu acho que é ponta compradora aqui para VEGzinha, olhando aqui o gráfico semanal, tá bom? VEG, na baixa se compra, tipo uma Petrobras, acho que não tem muito erro, já mostrou bastante respeito aqui no patamar do 31,25 até o 30,21, VEGzinha merece a sua atenção com toda a certeza aí, na minha opinião, uma excelente oportunidade, tá? CVCB3, 2,13% aí de alta, 74,15 milhões, deixando no gráfico semanal, logo no meio do caminho ali, um padrão de reversão, mas 2,61% de queda em CVCB3, gráfico diário apontando para o alto, fundo duplo aqui, fundo paralelo, bonitinho, gráfico mensal também deixando uma canseira ali na ponta compradora, mas a ponta vendedora também é um pouco exausta, né? 1,83% de queda. No gráfico anual, pancadinha de baixo,
né? Nós temos ali 40%, mas imagina que se Gol 4 e Azul 4 vão dar uma animada, CVC também vai. E aqui, se você for entrar numa ponta compradora, fica observando ali o 11,71, região de suporte. Mas eu acho que tá num preço bem atraente, convidativo também. Nossa querida CVC B3, fechando o último pregão do ano, numa bela de uma alta, tá? Pets 3, no 0,18% de alta, 37,54 milhões de volume, também deixando um padrãozinho de reversão no gráfico diário. No gráfico semanal foi pancada de baixa, 2,67%, meio que confirmando o rompimento do 17,44%. Mas fique de olho para viradas bruscas aí de mercado. O gráfico mensal foi pancada de baixa também, né? Ó, 9,89% de queda. No gráfico anual, deu uma entregada forte também. Mas como o Pets 13 está com grandes planos de investimento em lojas físicas e tudo mais, eu diria para prestar atenção para uma ponta compradora. E voltando aqui acima do 17,44, eu imagino o rompimento da LTB, imagino ali uma busca pelo R$31, que é preço-alvo, não lembro de qual casa de análise, tá? E aí, Home 3, 10% de alta no dia de hoje, deixou para trás do 17,24, e olha que bonito, foi buscar lá o 18,82, se eu não me engano, região de resistência, tá vendo? 10% de alta, e o gráfico tá aí, tá? A semaninha fica positiva agora, 0,16%, o dia de hoje realmente positiva a semana, e o gráfico mensal era reversão e reverteu, né? 20,71% de alta, o gráfico anual aí deixando uma leve queda, né? Mas o gráfico mensal e semanal aponta alta. Fique de olho em Home 13, hein? Acho que merece sua atenção. Prestem atenção. Para fechar aqui, nosso mini índice 1,20%. Nosso mini dólar despencando, hein? Olha lá que pancadinha. Isso aqui foi o fechamento diário, semanal, mensal e anual para vocês aí, para fechar 2021 com chave de ouro. Deixa o like, se inscreve, compartilha, vira membro aqui do canal. Não custa nada, é menos de R$20 por mês, menos de R$1 por dia. Você prestigia o canal, dá aquela força e tem acesso a muito conteúdo exclusivo. E claro, ano novo para todo mundo que tá assistindo aí. Se você tem interesse em aprender análise gráfica desse jeito, com contexto, o pacote curso completo tá aqui na descrição. Dá uma olhada. Amo vocês e até o próximo vídeo.